Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda segunda-feira eu recebo um convidado para contar uma história e de terça a sexta-feira eu produzo conteúdo exclusivo para os assinantes do podcast. Então, se você ainda não sabia, o Eu Tava Lá, além desse podcast semanal com convidado, contando história toda segunda-feira, de terça a sexta também tem formatos diferenciados aí que eu produzo exclusivamente para quem é assinante do podcast. Então, se você quiser se tornar um assinante, eutavalá.com.br/assinantes, dá para assinar através do PicPay, dá para assinar através do PayPal, dá para assinar através do Padrim e custa só R$5 o primeiro plano de assinatura, que já dá acesso a esse conteúdo exclusivo e é bem legal, beleza? Então, o convidado de hoje desse podcast é o Gilmar, do E-Farsas. O Gilmar, ele é um cara que está na internet há muito tempo e o E-Farsas é um site, se você não conhece, deveria conhecer, porque o E-Farsas é um site aí sensacional, desmentindo boatos, desfazendo fake news, que é o termo atual aí, mas eu acho que nem era assim que se chamava no começo. Eu não sei, vamos ligar pro Gilmar, ver que história ele tem para contar pra gente, conversar um pouco sobre fake news, sobre boatos, sobre, sei lá, política talvez. Agora estamos chegando numa fase política da vida aí, então muito provavelmente as fake news estarão espalhadas a todo vapor nos grupos de família, e o E-Farsas é um site muito importante aí para não deixar a gente cair nessas patifarias, como diria meu avô, sei lá. Então, antes de ligar para o Gilmar, vamos só dar alguns recados aqui. O primeiro recado eu já dei: você pode se tornar um assinante do Eu Tava Lá, ter acesso ao conteúdo exclusivo, ter acesso ao conteúdo bruto do podcast, que eu envio na sexta-feira, com alguns dias de antecedência, e você já vai ouvir o conteúdo que foi gravado para ir ao ar na semana seguinte do podcast, e sem corte, sem edição. Você vai ter acesso a todas as conversas que eu tive com o convidado, uma parte de bastidores também antes de eu ligar para ele e tudo mais. É bem legal, tem muita gente que assina esse plano aí e que comenta que se sente dentro da chamada enquanto eu tô ligando pro convidado, como se estivesse ali no... Como é que chama quando tá no gancho? Só que em outro telefone, sabe como é que é? É tipo isso. E o outro recado que eu tenho que dar, aí sim é muito legal, eu vou pedir uma salva de palmas agora pro Pedro, que vai editar esse podcast. Vou pedir uma salva de palmas quando eu der a notícia, porque eu acho que é um grande momento na história do Eu Tava Lá. E a notícia é que agora o Eu Tava Lá é um podcast da rede Overcast. Se você não conhece o Overcast, ele é uma rede de podcast que começou lá em 2013 e o grande negócio deles é produzir podcasts em formatos diferentes. A gente conhece podcast aí como... Eu vejo até muita gente explicando, podcast é como se fosse amigos conversando numa mesa de bar. E o que eu acho legal e funciona em muitos formatos de podcasts grandes aí do Brasil, mas o que o Overcast faz é principalmente focar em formatos diferentes disso. De 2013 pra cá muita coisa aconteceu, o Overcast deu uma parada nas atividades e agora eles voltaram com alguns outros programas e outros formatos para expandir ainda mais essa grade e ter uma vitrine de tudo que é bem produzido e não é só aquele velho papo de bar em podcast, beleza? Então eu tô muito feliz de que agora Eu Tava Lá faz parte do Overcast e eu vou aproveitar para deixar o link aqui na descrição, onde tem os outros podcasts da grade do Overcast. Tem muita gente lançando podcasts lá, pessoas que já são conhecidas em outras mídias, que agora estão chegando no mundo dos podcasts através do Overcast. Tem outros programas que eles mesmos produzem, como um deles que, além de deixar o link na descrição, eu preciso indicar aqui porque eu achei maravilhoso, que chama Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. Ele é um podcast que tem... Cara, eu acho que tem tipo 5 minutos, assim. Ele é muito curtinho, mas ele é maravilhoso e é um formato de podcast que eu nunca vi ninguém fazendo no Brasil. Então é isso, escuta o Almanaque do Jovem Fazendeiro, assina Eu Tava Lá para ter acesso exclusivo ao conteúdo diário e vai no link da descrição aqui no site do Overcast. É só overcast.com.br também, se não quiser clicar no link, vai direto no site, overcast.com.br. Lá tem, além do Eu Tava Lá, vários outros podcasts muito legais aí que estão na grade, que agora são, sei lá, podcasts irmãos do Eu Tava Lá. Olha que bonito, que família maravilhosa que está se formando. Esse, sem dúvida, foi o podcast que eu dei mais recado na história, mas foram recados importantes e eu espero que vocês se divirtam com os outros podcasts da família Overcast. Agora, sem mais enrolação, vamos ligar para o Gilmar e ver que história ele tem para contar pra gente. Gilmar não me atende, acho que ele não quer falar comigo. Alô? Alô? Oi, o Gilmar? Não. Quem gostaria de falar com ele? Quem é que tá falando? É a ex-esposa dele. Ah, tá bem. Você quer que passe algum recado pra ele? Então, eu queria falar com ele só. Se ele estiver por aí, eu gostaria. Se ele não estiver, aí eu posso ligar em outro momento. Então, ele não tá por aqui, mas ele também não vai estar em outro momento, porque ele não mora mais aqui. Entendi, tem sentido. Tá legal então, muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Acho que eu vou ligar de novo.
que vergonha que eu tô. Eu vou ligar de novo. Olá! Alô, Gilmar, beleza? Tá me ouvindo? Opa, tudo jóia? Tudo jóia, cara. Porra, tá difícil falar contigo. Muito difícil. O que foi que aconteceu? Cara, sintetizando aqui rapidamente o que aconteceu pra quem tá ouvindo. Primeiro que eu liguei pra tua ex-mulher, o que eu acho que foi a primeira vez na história da internet mundial que alguém atendeu ou que alguém fez uma ligação por engano por Skype, que não é comum. Não é comum o Skype estar logado na casa de outra pessoa. O que tu fez, cara? Eu tava logado também lá no computador dela, não sei porquê. E aí você acabou ligando pra lá. Ainda bem que fui eu, né? Podia ser pior. Ela me ligou aqui, ela mandou uma mensagem aqui pra mim falando: quem tá? É um tal de Brian Rizzo, tá falando comigo aqui, tá te procurando. Cara, foi muito constrangedor, eu fiquei muito constrangido, porque ela falou numa serenidade, assim, no primeiro momento, porque sabe o que acontece? Quando tu liga pra uma pessoa, tu espera que a pessoa atenda o telefone, pode ser que a pessoa não atenda e que caia na caixa postal. E aí, como eu tava ligando pra ti, e tu é um homem que tem voz de homem, no momento que uma mulher atendeu, eu pensei, é o robô do Skype, né? Deve ter chamado até o fim, ele não atendeu. E aí a voz do Skype. Aí quando eu vi que a voz ficou esperando eu dar uma resposta, eu falei, peraí, só um pouquinho, é uma pessoa. E aí ela falou, não, aqui é a ex-mulher do Gilmar. Aí eu falei, nossa, ele deve tá plantando uma fake news em mim aqui. Porque o Gilmar é especialista em hoax, em boatos, deve estar fazendo uma pegadinha. Mas aí descobri que não, era pior, era verdade. Cara, eu fiquei muito constrangido. Muito bom, aí, então já joguei uma pegadinha em você sem querer, tá vendo? Cara, que constrangedor, mas agora consegui, agora eu te liguei, agora tá tudo certo. Cara, antes de te ligar, te apresentei como... Eu ainda tô um pouco constrangido, não sei se dá pra perceber. Eu ainda tô meio vermelho, se tivesse uma câmera aqui eu ia estar meio vermelho. Porque eu ia falar o seguinte, antes de te ligar, te apresentei como Gilmar de Farsas, que é um site aí, pra quem não conhece, que tá há muitos anos já trabalhando na função de desvendar, não é desvendar, é desmentir os boatos que correm aí pela internet, né? Bom, e o E-Farsas é o primeiro, né, no Brasil. Olha aí. E até em funcionamento até hoje, né? Comecei em 2002, agora a gente fez aí 15 anos. E quando eu comecei, até o termo "isso tudo ainda era mato", esse termo já era mato nessa época. E assim, o que o pessoal chama de fake news hoje em dia, nem chamava fake news, né? Chamava boato eletrônico, hoax, tinha outro nome. Tanto é que nos meus PowerPoints que eu uso nas minhas palestras, eu tive que renomear tudo para fake news, porque agora a moda é essa palavra aí, esse jogo de palavras aí. Fala isso, né, dos termos mudarem do nada, assim. A galera tá acostumada com uma coisa, porque nada mais é do que boato. Hoax mesmo, que era o termo usado antes, é boato em inglês, não é? Na verdade é uma evolução do boato que circulava, da fofoca, né, que circulava no mundo offline, acabou indo pro online. E o termo fake news ganhou notoriedade aí depois das eleições do Trump, né? As eleições norte-americanas, o Trump, toda notícia que ele não gostava contra ele chamava de fake news. Inclusive ele falava que a CNN é fake news, fake news, fake news. E aí acabou cunhando esse termo. E aí criou-se até um termo para esse trabalho que eu faço, que é fact-checking, que é um nome chique para quem pesquisa informações na internet. E a ideia do site era... Não, só um pouquinho. É um nome chique para quem pesquisa informações. Era para ser um negócio que todo mundo fizesse, né? Só que a galera não quer saber de pesquisar nada. Pois é, a ideia do site era mostrar que qualquer um pode fazer isso. Até eu fazia, até eu faço, né? Eu era pedreiro quando eu comecei a mexer com site. É mesmo? Então para mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Legal. E eu sei que dá até um pouquinho de trabalho você abrir uma nova janela para pesquisar e é mais fácil você clicar para compartilhar e mandar, mas um pouquinho de bom senso é bom, né? Claro, não é todo mundo que tá disposto a fazer isso, né? Mas eu acho que tem um lado até tu falou na questão do Trump, dos boatos aí que vem na eleição com o intuito de queimar o outro candidato e tudo mais, mas eu acredito que a maioria da galera que faz a fake news, ela nem tá ligando muito pra fazer a galera acreditar. Eles querem clique, né? Eles querem acesso no site pra botar publicidade, AdSense, essas coisas.
Tanto é que na época das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, foi descoberto pouco tempo depois uma rede de sites criadores dessas notícias falsas na Hungria. Eu não sei bem se é na Hungria. Essa rede criava notícias falsas dos dois lados, tanto para Hillary, contra e a favor a Hillary, e contra e a favor o Trump. Basicamente uma rede que tava cagando pra política, só queria saber de AdSense. Só queria saber de AdSense. E o que eles descobriram é que as notícias envolvendo o Trump davam mais cliques. Então eles começaram a fazer mais notícias do Trump e deixaram a Hillary de lado, entendeu? Talvez isso seja até um motivo também que tenha ajudado o Trump nas eleições. Acabou erguendo o nome dele, né? De uma maneira ou de outra. Acabou erguendo. Pois é. Merda. E no Brasil sempre rolou, né? Eu lembro que teve na última eleição, se não me engano, ou antes até, que dizia que se o Lula fosse eleito, ele ia tirar o nome de todo mundo do SPC. Lembra disso? Pois é. Não, absurdo, e depois começaram com a história de que ia ter o confisco da poupança. Sempre a gente ouve falar isso. Pois é. E que é um trauma que o brasileiro tem, né? De vários anos aí. Pois é. E assim, eu explico lá no site que, por exemplo, se entrar um governo hoje, um presidente hoje, e resolver confiscar a poupança, ele vai ter que mudar a Constituição antes, porque tá na Constituição que isso não pode mais ser feito. E aí, depois que ele mudar a Constituição, aí sim ele vai poder confiscar. Então, se isso acontecer, não vai ser de uma hora para outra que circulou pelo WhatsApp. Todo mundo vai ficar sabendo antes, daí dá tempo de você correr lá e pegar seu dinheirinho. Boa. Cara, eu acho isso muito bom do E-Farsa, assim, o trabalho que vocês fazem, pra mim é muito foda, porque vocês não só dizem se é verdade ou se é mentira, né? O negócio é aprofundado, tu não vai só dizer, não, o Lula não vai tirar teu nome do SPC, ou sim, o Lula vai tirar teu nome do SPC. Tu vai dizer que não vai tirar e por que não vai tirar, e dá sempre uma matéria muito completa, assim, eu acho muito legal esse negócio. E assim, tentar fazer de uma maneira sucinta, né, uma maneira bem compacta para também não cansar muito o leitor, não ficar um texto muito extenso, e também colocar os links, né, da onde eu tô tirando aquelas informações, porque fontes, né? Não pode ser na base do eu acho, né? Tem que ter onde você mostrar de onde você tirou aquela informação. E algumas vezes também eu acabo descobrindo qual foi o site que primeiro publicou aquilo, quem é que pode ter inventado aquilo. Então é muito gratificante também quando eu acabo descobrindo isso. Que legal, cara. E rola alguma questão, tipo, processual, assim, jurídica? Tipo, criar fake news é crime ou não? Dá pro cara espalhar um boato e lançar algo que tem uma proporção muito grande, assim, pode ser uma incomodação pra pessoa ou é considerado tudo zoeira? Então, tem a pessoa que criar isso com o intuito de fazer mal para uma outra pessoa, ela é passível ela pode ser processada e pode responder judicialmente por isso. Em alguns casos é apenas brincadeira, mas acaba virando um negócio sério, tomando proporções grandes que acaba acarretando aí em crime, né? Tem alguns casos, as pessoas veem uma história falsa na internet e acaba levando para a vida real e acaba sofrendo as consequências disso, né? Por exemplo, aquela história de chazinho. Chazinho de sei lá, de quiabo cura o diabetes. Olha que perigo. Nossa, cara. A pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando desses chazinhos que não adianta nada, né? Isso é um perigo. Pode crer, é verdade. Eu lembro de um caso de uma mulher também que foi espancada, acho que mataram ela porque tinham espalhado a foto dela como se fosse alguém que tinha feito mal pra alguém, sabe? Tipo, não lembro se era uma babá que batia numa criança, era alguma coisa assim, que espalharam a foto da mulher e a mulher nem tinha nada a ver com a história. Teve um caso lá no Guarujá, que esse é um dos mais emblemáticos que tem, que é uma página lá de notícias do Guarujá, publicou um retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando as crianças pra fazer magia negra. Olha as ideias. Nossa, caralho, cara. Eu nem sei, a gente tá no século XXI, eu acho. E as pessoas ainda acreditam nisso. E aí, apareceu uma pessoa na rua parecida com esse retrato falado lá no Guarujá. Cara. As pessoas amontoaram em cima dela e bateram nela até ela morrer, olha só. Isso, cara, que merda. Que coisa terrível, né? Não, eu perguntei essa função aí de se era crime, se podia dar merda ou não, porque a partir do momento que alguém mal intencionado cria um boato, cria uma fake news, depois é desmentido por ti, e tu chega na pessoa e fala, não, foi o fulano que fez, essa pessoa provavelmente vai ficar muito puta contigo. Vai ficar. Já aconteceu de alguém te procurar assim pra tirar satisfação? Como assim tá me desmentindo aí? Nesse tempo todo que eu tenho o site, que eu me lembro agora, foram apenas duas pessoas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica que entrou em contato comigo. Uma delas, como é que fala? É um vidente, é um cara que prevê o futuro, não sei se você sabe o nome dele, e eu fiquei com medo, porque se ele me processar, ele já previu que vai ganhar, então ele não pode me processar. Eu ia falar, eu não sei o nome dele, mas ele deve saber o meu.
Deve saber o seu, pois é. Inclusive, uma vez eu entrevistei ele ao vivo, quando eu apresentava um programa numa TV online, uma web TV, e aí eu entrevistei ele ao vivo, ele foi lá e tal, só que ele chegou atrasado. O programa começava às 8, ele chegou 8h40, mais ou menos. E eu falei, poxa, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu peguei trânsito. Eu falei, mas você não previu que você ia pegar trânsito? Mas enfim, aí ele só falou assim pra mim, maneira aí, você tá desmentindo muitas coisas minhas, tal, não sei o quê. E outra pessoa, no caso uma pessoa jurídica, foi uma empresa que entrou em contato comigo, porque uma vez eu publiquei uma história desmentindo uma situação que circulava na internet, que o chá de graviola curava câncer. Putz. E tinha uma empresa que vendia a folha dessa fruta para fazer o chazinho, com essa função de curar as pessoas, tal. E eu falei, não, isso aí não funciona. Aí apresentei vários estudos científicos mesmo, publicados em papers, dizendo que não adianta, o câncer não é curado com um simples chazinho. Até porque não existe um só tipo de câncer, né? São vários tipos de câncer. E aí essa empresa entrou em contato comigo pedindo pra eu tirar a matéria do ar e tal, mas eu não tirei não. Tá lá até hoje e não adianta. não adianta tomar o chá e não adianta mandar tirar a notícia também, porque a matéria tem que estar lá pra avisar a galera, né? Exato. Tu deve saber esse dado, né? Tipo, número de acessos do eFarsas que vem do Google, assim. Porque eu acho que uma das principais maneiras, das maneiras mais efetivas de desmentir uma notícia, uma fake news que chega, sei lá, por rede social, ali por WhatsApp, por Facebook, eu acho que espalha muito também. Pelo menos eu faço muito copiar um trecho e jogar no Google. E geralmente quando eu faço isso, o primeiro resultado é o eFarsas. Eu comecei a ficar muito contente quando os resultados do eFarsas começavam a aparecer antes do site que inventou a mentira. Aí eu falei, agora eu venci na vida, agora eu tô tranquilo. Acontece muito, cara. Eu não participo de grupo de família, né? Eu sou totalmente contra o grupo da família. Que bom, você tá livre. Eu entrei uma vez um primo meu me chamou, e ele falou assim, ele me chamou no Facebook, pra ver a intimidade que eu tinha com meu primo, ele não tinha nem meu telefone. Ele me chamou no Facebook e falou assim, cara, eu criei um grupo da família aqui e tal, queria te adicionar. Aí eu falei, porra, legal, né? Porque eu sou gaúcho, eu era lá do sul do Rio Grande do Sul. Aí eu vim morar em São Paulo, e eu não tenho contato com essa galera, meus primos, meus tios, eu falo muito pouco, assim, só no Natal quando eu vou lá. E aí eu pensei, não, vai ser legal eu entrar no grupo da família, pra eu poder conversar com eles, saber o que eles estão fazendo e tal. E aí, cara, eu entrei no grupo da família e eu fiquei aproximadamente uma semana nesse grupo e ninguém escreveu nada. Era só Ctrl+C, Ctrl+V e corrente do não sei o que, e vídeo do fulano caindo. E, cara, e aí eu falei, eu não tenho por que estar nesse grupo, porque ninguém conversa comigo, não tá saciando a minha necessidade de conversar com meus familiares. E aí eu saí fora do grupo. Mas nesse período que eu fiquei lá, nesse intercâmbio que eu fiz no grupo da família, eu copiei vários trechos de fake news lá que eles mandavam e colei no Google e cheguei no eFarsas muitas vezes. Teve até algumas vezes que eu mandei o link do eFarsas embaixo, assim, logo em seguida da corrente, eu colava dizendo que era mentira. Mas eles nunca deram bola pra mim. O pessoal fica bravo quando você desmente. Nos grupos da família aqui, eu já nem falo mais nada. Eu fico quietinho, só observo, eu não desminto nada. O interessante é que no WhatsApp agora tá voltando todas aquelas correntes, aquelas histórias que circulavam lá em 2002, tá voltando tudo. De Copa do Mundo, aquelas, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Exato, essa daí eu já desmenti lá no site, até com o Anderson Silva, como se o Anderson Silva tivesse escrito, dizendo que se vocês soubessem o que aconteceu durante aquela luta, que ele quebrou a perna, vocês iam ficar enojados e tal. E quando rola assim, tipo, essa matéria acho que começou, sei lá, em 98, essa mentira da Copa do Mundo aí, acho que era com o Ronaldo, a original, não era? Eu nem lembro, mas eu publiquei algumas dessas versões já lá no site. Lá. E aí quando surge uma versão nova, tu faz outro post, né? Ou tu fica subindo o antigo. É que vira outra mentira também, vira outra mentira. Aí eu falo, eu dou uma linkada naquele anterior, falo, essa se parece muito com aquela, com essas diferenças claro. E tal, e explico, né? O interessante é que na Copa que teve aqui no Brasil, quando começou a Copa, boatos que circulavam é que o Brasil tinha comprado a Copa, né? Eu lembro disso, que a Dilma tinha comprado a Copa do Mundo. Isentou a FIFA em troca de os impostos da FIFA, em troca da Copa, não sei o quê. Até o Cajuru falou que ia sair, parar de apresentar programa se isso não fosse verdade, não sei o quê. E aí, depois, quando o pessoal começou a ver que o Brasil tava ruinzinho mesmo, que não ia adiantar, aí começaram a circular que o Brasil tinha vendido a Copa. Não tem como, né, cara? A galera, ela quer acreditar e ela quer espalhar um negócio. Então, seja lá pra que rumo for, o negócio é espalhar o boato.
O importante é espalhar. E o Cajuru, ele tem muito cara de tiozão que acredita em qualquer coisa que mandou no WhatsApp pra ele. Pois é. Então, você falou agora em vontade de espalhar e tal. Eu achava que isso era uma coisa de brasileiro, mas eu descobri que não é. Hoje mesmo eu publiquei lá no site uma história de uma fake news que circulou lá na Turquia, de uma foto de um meio-fio, sabe a calçadinha, né? A calçada a beiradinha da calçada. Tava pintada de amarelo, mas toda torta, porque a calçada tava toda torta e a prefeitura foi pintar e pintou em cima daquela tortura toda. E essa história circulou lá na Turquia como se fosse da prefeitura de uma cidade de lá. Só que a foto é de Santa Catarina. É de uma obra feita aqui no Brasil, em Santa Catarina, em maio desse ano, em maio de 2018. Inclusive o prefeito pediu desculpa e tal, e já consertou a obra que foi terceirizada e tal. Mas circulou lá na Turquia como se fosse de lá. Então, ou seja, não é privilégio aqui do Brasil, não. É o mundo inteiro espalha e inventa fake news. E parece que eu vou ter trabalho aí por muito tempo ainda. Muito bom, né? Tu falou que tu começou a ver farsas em 2002. Cara, 2002 faz, muito tempo. Não parece, assim, pra mim, pelo menos. Mas agora eu tava pensando, 2002 foi, um ano depois do 11 de setembro. Pô, exato. Numa escala de acontecimentos globais, assim. E, cara, isso é muito tempo atrás. E até hoje ainda volta a circular histórias dizendo que foi o governo dos Estados Unidos que provocou lá o 11 de setembro, que descobriram explosivos na base das torres. Até hoje tem essas histórias. A história do Pentágono, que o avião não tinha asa, que era um míssil e tal. Tem sempre essas histórias aí, até hoje. Como pode, né? É aquilo que a gente tá falando, a galera gosta de espalhar as coisas, mesmo que elas nem acreditem muito, elas passam em frente aí pra... As pessoas publicam assim, olha, eu não sei se é verdade, mas eu tô espalhando aí, dá uma olhada. não sei se é verdade, mas por via das dúvidas, toma essa matéria aqui avisando que é pro teu filho não tomar vacina. Olha só que perigo. É foda demais. Cara, eu lembro de uma história que tu contou, até quando tu participou do Rebobinando, que eu escutei que foi excelente, e tu contou uma história de um cara que tava em cima do 11 de setembro, lá em cima do World Trade Center, no 11 de setembro. Essa foi uma das primeiras que eu publiquei lá no site, que é uma foto muito bacana de um cara tirando uma selfie em cima de uma das torres lá do World Trade Center, e o avião vindo atrás dele, e embaixo escrito assim, 11 de setembro de 2011 e tal. O cara tinha o timing perfeito de fazer a foto, ele, opa, pera aí que tá vindo um avião aqui, deixa eu fazer uma selfie. Então, e a história que circulou na época é que eles tinham achado essa foto num filme em uma máquina que estava no meio dos escombros. Olha só, a máquina aguentou toda aquela implosão. Podia muito ser propaganda de uma marca de um fabricante de máquinas fotográficas, né? Pra mostrar que a máquina é boa, né? Pô, podia ser, né, cara? E aí, na época, eu pesquisei e descobri que esse cara era um húngaro. Ele é como se fosse o Marcelo Taz lá. E ele mesmo fez essa montagem pra zoar com os amigos e tal, e acabaram espalhando como se fosse verdade e tal, e ele acabou virando o Tourist Guy, criaram vários memes com ele, na frente do Titanic, na frente do Concorde, várias... Então ele não é bem o Marcelo Taz, ele é tipo a Nana Gouveia de lá. Exato. E aí, interessante foi que aqui no Brasil tinha um cara lá em Campinas que se parecia muito com esse maluco aí. E ele começou a falar que era ele que tava na foto. E muita gente acreditou, ele fez bastante sucesso, ele fez até propaganda de carro, como essa imagem desse cara. Então o brasileiro fez a fake news da fake news. O brasileiro se aproveita de tudo, até quando ele não tem nada a ver com a história. Era um cara da Hungria, num acontecimento nos Estados Unidos, e aí o brasileiro fala, não, eu vou fazer negócio com isso aí. Vou aproveitar essa onda aí. Pô, caralho, cara. E teve mais alguma coisa assim, antes da gente entrar na tua história, alguma coisa que aconteceu nesses quase 16 anos de farsas aí que te marcou, assim, alguma história que bombou mais, ou alguma coisa que tu desmentiu e tu falou, porra, que bom que consegui conter esse boato? Ou, teve uma história muito interessante dizendo que o ditador lá da Coreia, lá, não sei se pode chamar ele de ditador, acho que ele não tá ouvindo a gente não, né? Kim Jong-un. Só não pode chamar ele de gordinho que ele fica bravo. Tem que procurar como é que fala gordinho coreano aqui pra gente chamar ele. E ele, apareceu uma história dizendo que ele teria colocado uma lei lá na Coreia proibindo os homens de cortar o cabelo diferente do cabelo dele. Todo mundo tinha que cortar o cabelo igual aquele cortezinho de cabelo dele, meio tipo Zacarias, assim, sabe? Sei. Eu acreditei nisso aí, não é verdade? Não, essa história é falsa. Ah, que bom. E o interessante é que até os jornais, até o Jornal da Globo deu essa notícia como se fosse verdade e tal. Nossa. E eu fui pesquisar essa história e aí
aí eu fui percebendo que tudo começou numa agência coreana que fica lá nos Estados Unidos, ela nem fica lá na Coreia, e ela ouviu essa história, que foi uma conversa de bar. Teve um pessoal lá do PT, tem um sindicato chamado PT, até o PT tem até lá na Coreia também. E esse sindicato... Eles estavam no bar trocando ideia e falando, já pensou se o Kim Jong-un resolve criar uma lei pra todo mundo cortar o cabelo igual dele? KKKKK. Começaram a rir em coreano, que eu não sei como é que deve ser o coreano rindo. E aí, essa história começou a se espalhar e essa agência publicou como se fosse verdade. E aí, depois que ela publicou, um monte de sites começou a publicar junto. E depois, eu pesquisando, eu descobri que alguns enviados americanos que estavam na Coreia, começaram a relatar que ninguém estava usando o corte de cabelo igual desse cara. Que só ele mesmo tem essa audácia de usar esse cabelo aí. E que essa lei era mentira, era falsa. E aí, quando eu publiquei lá no site, as pessoas, imagina, até no jornal tal, falou que é verdade, vocês estão comprados, vocês estão defendendo o PT da Coreia. Porra, que sacanagem. E no fim a história era falsa mesmo, e os coreanos estão com os cabelos normais, ainda bem, né? Ainda bem. É foda dessas histórias porque elas são muito críveis, né? Quando tu pega um cara maluco que nem esse, qualquer coisa que disserem que ele tá fazendo, a gente não duvida, né? Pois é, e é uma das características do boato também, é que ele tem acontecido longe, pra você não ter como ir pesquisar, né? Claro, claro. E além da galera que inventa o boato ficar muito brava contigo, eu imagino que deve ter muito jornalista que fica puto também. E o legal é assim, quando tem algum site de notícia que publica alguma coisa e depois descobre que é mentira, eles simplesmente tiram do ar, mas eu tiro apagam os prints, eu tiro os prints de tudo é site e tal, e deixo lá, tá lá no site, lá no E-Farsas lá. Porque deve ter muito jornalista que fica puto de ter sido desmentido, porque não deixa de ser uma prova de que ele não fez o trabalho dele, que era pesquisar a notícia antes, né? Os caras estão só no Ctrl-C, Tem uma história muito bacana que eu mostro nas minhas palestras, que é quando o Papai Papudo morreu. O Papai Papudo, não sei se vocês... Acho que não é do seu tempo. É um pouco, é da vovó Mafalda lá, né? O Papai Papudo é como se fosse a Carreta Furacão de hoje em dia. Aqui também já ninguém mais conhece a Carreta Furacão. Mas enfim, quando o Papai Papudo morreu, ele era um personagem da família Bozo, né? Todos os sites começaram a procurar fotos da família Bozo pra divulgar, né? Olha, morreu e tal. E a primeira, quando você procura no Google Images, a primeira foto da família Bozo que aparece é uma montagem. Tem um moleque desdentado lá atrás que ele colocou a cara dele no meio dessas fotos. Eu sei qual é essa foto, já vi. E aí todos os sites começaram a colocar o Terra, o site da Bandeirantes, o Fuxico, o não sei mais o quem. Todo mundo começou a publicar como se fosse aquela foto fosse a verdadeira. E depois que eu publiquei lá no site que a foto era falsa e publiquei a foto original, os sites começaram a tirar do ar aquela foto, a outra e tal, mas eu tenho todos os prints lá no meu site. Caralho, cara, que loucura. Puta que pariu. Mas, cara, o trabalho de farsas é maravilhoso. Eu acho incrível quando a galera começa a desenvolver um raciocínio de pesquisar as coisas antes de mandar. Não é o exemplo da família da gente, assim. Tipo, eu lembro sempre que quando a gente era criança, os nossos pais diziam assim, não acredita em tudo que te falam na rua, não conversa com estranho e tal. E hoje em dia é exatamente o contrário, são os filhos que tem que estar avisando os pais pra não acreditar em tudo que eles veem na internet. Mas eu vejo que pelo menos a galera mais nova, assim, tá começando a se preocupar um pouco mais. E o E-Farsas ajuda muito nesse trabalho aí de fact-checking. Essa que é a ideia. Maravilhoso. Cara, e quando eu te convidei pra participar aqui do podcast, eu falei pra tu pensar alguma história pra contar pra gente. Aí tu pensou alguma coisa específica? Não, eu tenho várias histórias interessantes pra contar. Assim, eu não sei se é interessante. Pra mim, eu acho que é. Mas tem uma que foi a primeira vez que eu vi uma assombração. Meu Deus. Eu deixei um tempinho aí pra você imaginar uma música de suspense e tal. Uma assombração e tal. Eu tô gravando no escuro aqui. E o título da história é interessante porque não só é uma história onde aparentemente tu viu uma assombração, mas é a vez que tu viu uma assombração pela primeira vez, ou seja... Primeira vez. Teve outras vezes depois. Foi. Mas aí isso me ajudou a criar o meu sentimento de ceticismo pras coisas, porque eu comecei a imaginar de forma mais racional, né? O que tem por trás dessas histórias. Bom, o ano foi de 1983. Acho que você não tinha nem nascido aí em 1983. Não, eu fui nascer 7 anos depois. Caramba! Bom, que idade que tu tinha nessa época? Tu era criança? Em 83 eu nasci em 75, então eu tinha mais ou menos 12 anos nessa época. 11 para 12 anos. Eu lembro que foi em 83 porque foi exatamente o mês e o ano que estreou o clipe Thriller do Michael Jackson. É o meu. Pra quem não assistiu, assista. Não, ótimo. É um clipe grande, né? Ele tem 13 minutos e
metade dele é música, mas a outra metade é um filme de terror. É um filme, é muito bem feito. Até hoje, se você assistir, você vai perceber que é muito bem feito. Ainda mais pra época que não tinha muito recurso, assim, é um negócio muito, muito bem feito mesmo. Não, e na época, a história que circulou é que o Michael Jackson tinha gastado $1 milhão pra fazer esse clipe. Foi uma super produção mesmo, muito legal. Tem até uma versão indiana dela, né, que também é legal também, eu não lembro o nome. Que é o Golimar. Golimar! Eu não sei qual é o nome real dela, mas eu lembro que tem uma redublagem ou é uma legenda, não lembro, que é toda Golimar. O Thriller é bom, mas Golimar é muito melhor. Bom, aí acontece assim, ó. Quando estreou esse clipe, ele estreou no Fantástico. O Fantástico reservava... O Fantástico tinha as melhores pautas sempre, assim. Ele não é na época que ele... hoje em dia que ele copia alguns sites aí que desmentem farsas da internet. Mas na época que o Fantástico era bom, ele tinha um esquema de sempre estrear clipes, né? Durante o... E era numa época em que meu pai era zelador e ele tomava conta de dois blocos, né? De condomínio. E tinha 2 casas de zelador. Numa casa ficava a cozinha e a sala, e na outra casa ficavam os quartos. Então, depois que a gente terminou de assistir esse clipe, a gente teve que atravessar o condomínio inteiro no escuro pra ir pra casa dormir no outro quarto, no outro bloco, né? Olha só. Pra uma criança de 12 anos que acabou de ver um clipe de terror, esse trajeto deve ter durado horas. Durou horas, a gente olhava toda hora pra trás pra ver se não via nenhum zumbi e tal. Deve ter parecido uma caminhada na floresta, assim. Você nem imagina o que vem pela frente. Bom, aí tá aí o Thriller. Isso aí entrou na nossa cabeça de uma forma que, a gente nunca tinha visto zumbi, não tinha esse conceito de zumbi ainda. Até tinha, mas não da forma que o Michael Jackson mostrou e tal. Isso ficou na nossa cabeça. Corta pra semana seguinte, a gente foi convidado pra passar um final de semana em Santa Isabel, que é no interior de São Paulo. Na época... Era mato mesmo, era tudo mato lá, literalmente. E era um lugar um lugar assim, como é que fala? De mato mesmo, eu não sei como é que fala aí uma palavra. Isolado, sei lá. Isolado, vai, vamos lá. E aí... Fala aí uma palavra de mato. A gente foi convidado para ir para lá. Eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Hoje em dia, você coloca no Waze o lugar que você quer ir, o Waze te leva até na porta. Exatamente. Naquela época não era assim. Acreditem, naquela época não tinha internet. Olha só, uma época que não existia internet. Vocês não sabem o que é isso. Imagina que tempos remotos. É um lugar, é uma coisa inimaginável. Bom, aí, naquela época você não podia fazer isso. Naquela época a pessoa te explicava mais ou menos, você pega esse ônibus, desce em tal lugar, anda 2 quadras, entra na segunda direita, guarda bem, hein? Segunda direita, e aí chegando lá você pergunta do Mané e da Tereza, que todo mundo conhece. Era assim que funcionava. E aí, bom, chegamos lá, pegamos vários ônibus, porque também não era fácil, tinha que descer até Arujá pegar não sei o que, chegamos lá. Quando a gente chegou, tava bem de noitezinha, já era perto da meia-noite ali, que é bem a hora do capeta mesmo, ele deixa pra aparecer a meia-noite. Certo. E a gente começou a andar, a gente desceu do ônibus e a gente começou a andar. O meu pai, ele não é daquele tipo que pergunta as coisas pras pessoas, ele cismou que é aquilo. Ele é bem marrudo mesmo, ele não dá o braço a torcer não, tanto é que a gente trabalhava de obra, e aí uma vez ele chegou e o cara foi brincar com ele e falou, seu Geraldo, que você consegue fazer o sobrado aqui, começar de cima pra baixo a obra? Aí ele falou assim, se você conseguir colocar o material lá em cima, eu consigo fazer de cima pra baixo. O cara era desse tipo, ele não dava boi pra ninguém não, ele não perguntava nada. E aí quando a gente desceu do ponto, era pra virar na segunda direita, correto? A gente não virou na segunda, a gente virou na primeira, a gente virou na 10ª, eu não sei em qual via que a gente virou. E a gente entrou no matagal. Meu Deus. E aí começou aquele matagal ficando mais espesso e aquela plantação de milho, sabe? Parece coisa de filme mesmo. E a gente já não chegava mais nada pra frente, a gente só via a lua. Olha, tava tudo propício ali, ó. Lua cheia. Clipe do Thriller na mente. Michael Jackson cantando na orelhinha da criança. Toda hora minha irmã me cutucava e falava, você lembra aquela hora lá? Pra me assustar ainda mais. Que idade que ela tinha? Ela era mais velha? Era mais velha. O irmão mais velho serve pra sacanear o irmão mais novo, sempre, com certeza. Sempre, né? É a missão. A gente começou a andar naquele matagal e tal, e aquele silêncio, ficando cada vez mais de noite, mais frio. Sabe Curitiba? Sim. Então, tava frio igual Curitiba. Acho que igual não, acho que Curitiba é mais frio. Mas... Vai ter alguém que tá ouvindo agora e vai dizer, não, Curitiba era mais frio. Curitiba é mais frio, com certeza.
E aí, chegou um momento que a gente começou a ouvir barulho de casco, um cavalo, ou sei lá, um bicho de casco vindo em nossa direção. Tá, à meia-noite numa plantação de milho. Isso, e vindo aquele barulho chegando mais forte, e numa velocidade muito grande, a gente podia sentir mesmo o chão, sabe? Você sente o bicho vindo, e na hora que ele chegou perto da gente, sumiu. Ué? Sumiu. O barulho foi se aproximando e quando era pra chegar, não chegou. Quando chegou perto da gente, sabe quando você vai tampar o olho assim com medo já do bicho vir pra cima de você? Sumiu. Sim, porque cavalo não tem farol, né? O cavalo vem na escuridão com a luz apagada. Pois é, e cara, ele sumiu. A gente não viu mais esse monstro, a gente não viu mais esse bicho, mas na nossa cabeça era um bicho enorme, era um monstro enorme. E eu pensei que era só eu e minha irmã que tivesse ouvido isso, mas não, meu pai e minha mãe também ouviram. Minha mãe também, essa história ela conta pra todo mundo e tal. O fato é que a gente só chegou na casa da minha tia no dia seguinte. Caralho, vocês passaram a noite na floresta? A gente passou a noite andando, até que a minha mãe, enchendo bastante a paciência do meu pai, falou, vamos voltar pra trás. Quem sabe a gente não encontra lá o ponto onde a gente desceu e tal. E a gente acabou voltando pra trás, a gente ficou esperando no ponto. E aí quando amanheceu, aí sim, aí meu pai falou, eu acho que era a segunda rua, acho que era a segunda, isso mesmo. Aí a gente entrou na segunda rua, pronto, tava pertinho lá na casa da minha. Cara, que terror, cara. E isso te tornou cético? Me tornaria muito mais temente a Deus do que cético uma porra dessa. Eu ia ficar cagado. Eu ia estar rezando até hoje depois de passar por um negócio desse. Nessa hora não tem ateu, viu? Nessa hora você já ora pra todos os santos, você reza pra tudo. Nessa hora não tem. A hora que o fantasminha bate na porta ou bate o casco no chão, qualquer ateu tá rezando já. Pois Caraca. Infelizmente é uma história que não tem um fim que tava todo mundo esperando, que era de ver o monstro mesmo, né? Claro, mas só o cagaço que a gente passou ali, só o medo que a gente passou, cara, naqueles minutos vendo o bicho acompanhando a gente, depois vindo em nossa direção, já foi pior do que se ele tivesse aparecido mesmo. Sim, é igual quando tu vê um filme de terror ou lê um livro de terror, o livro é sempre pior, porque no filme tu tá vendo ali o que tá acontecendo e nem parece ser tão ruim assim. Agora no livro a tua imaginação leva muito além. Tá lendo, ou quando você tá vendo um filme onde o monstro não aparece tanto assim, você fica mais assustado ainda. É verdade. É mais assustador o suspense de vai aparecer ou não vai aparecer do que a aparição em si. É muito louco isso, cara. E tu falou que essa foi a primeira vez, teve mais alguma vez que tu viu fantasma ou ouviu? Na verdade, casa antiga sempre acontece alguma coisa, né? Teve uma vez que a gente tava dançando em casa e cantando e tal, ouvindo aquelas vitrolas, né? Que é um aparelho antigo onde você coloca um disco de plástico assim e ele fica tocando música. E de repente... Do nada, o disco parou de tocar e começou a sair umas vozes estranhas da música e tal. Eita. Ninguém ficou na sala, a gente saiu correndo. Até hoje eu não sei o que é isso, eu não sei se o disco tava com problema, sei lá, sei que até hoje tá isso. Isso conecta muito com um negócio de boatos dos anos 90 e principalmente, acho que começo dos 2000 também, que era aqueles caras que iam nos programas de TV pra mostrar mensagens subliminares ocultas em disco de vinil, que eles só encontravam quando giravam ao contrário, sabe? Pois é, isso mesmo, e isso começou com um pastor lá nos Estados Unidos. Foi? E ele começou a procurar essas músicas, é um cara que tava muito ocupado na vida, né? Ele começou a procurar nos discos de rock, tinha que ser de rock, os discos de gospel ele não procurava, e ele encontrava mesmo algumas mensagens que parecia, né, alguma coisa satanista ali, rodando ao contrário, mas só valia nas fitas que ele vendia. Ele gravava ao contrário as músicas e só valia as que ele vendia. Se alguém fizesse concorrência, ele não aceitava, não. Por que será, né? Pra mim, só o fato do disco de vinil ter ali ranhuras que com uma agulha são convertidas em áudio, isso pra mim já é uma história bem assustadora, porque eu acho um negócio, uma bruxaria absurda. Agora, tu rodar ao contrário e ouvir outras mensagens que não são as que estão gravadas, ou que foram propositalmente gravadas, aí é pra se cagar. Eu lembro que ia no Gugu, no Gilberto Barros, os caras passavam sábado de tarde lá rodando disco ao contrário, eu não dormia à noite, cara. Eu ficava apavorado a noite inteira. Mas isso tem uma explicação, né? Isso é uma pareidolia auditiva. Você só consegue ouvir a mensagem satanista ali depois que alguém te fala, ela vai falar sangue do diabo. Aí você consegue entender que é isso que ela falou. Tem um gif muito legal do
do Neymar, agora da Copa, não sei se você já viu, tá circulando no WhatsApp, que ele fala, papai te ama, ele fala pro filho dele. Exato. E aí aparece embaixo assim, o que ele disse? Papai te ama? Ou ele falou pra Marquezine, mama minha jeba? E se você olhar a boca dele, parece que ele tá falando mesmo, mama minha jeba, né? Isso é uma pareidolia auditiva e visual, que enfim, né? Exato. Eu vi um tweet de um gringo com esse mesmo gif e tava escrito Bye Bye German, que foi no dia que a Alemanha foi eliminada. Olha aí, tá vendo? E colou muito. E colou muito, porque seria uma palavra em inglês e os gringos estavam dando RT enlouquecido. Tinha tipo 50 mil RT esse tweet, assim. Tá vendo aí? Porra do caralho. Tu quer deixar algum recado aí, além da galera acessar o E-Farsas? Alguma outra mensagem importante aí pro futuro da nação? E-Farsas e-farsas.com, melhor site da internet do mundo ever. Eu acho. E outra coisa. Acho que é mesmo. Todo sábado, a partir das 10 da manhã, eu tô lá na Rádio Bandeirantes, dentro do programa Você é Curioso. Boa. Tem um quadro lá chamado Verdadeiro ou Farsa, onde os ouvintes perguntam alguma coisa pra mim lá e eu explico se é verdade, se não é. É bem bacana, bem divertido. E fora isso, me procurem aí nas redes sociais. Eu tô lá no Twitter, no @efarsas. Eu não só desvendo as histórias que circulam na internet, como também coloco umas piadinhas lá de vez em quando. É bem interessante. Show de bola, cara, que legal. Eu já te escutei um monte de podcast, tu já participou do Nerdcast, né? Acho que mais de uma vez até. Já, o Nerdcast foi bem bacana, a gente falou lá sobre fake news e vários outros podcasts aí. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto assim por um E-Farsas e tal, mas eu acho que isso deve dar um pouquinho de trabalho, não sei não, eu imagino que isso dá um pouquinho de trabalho. Dá bastante, mas era isso que eu ia perguntar, assim, se tu não pensa em fazer alguma coisa nesse sentido, porque assunto pra vocês não falta, né? Sempre tem, E assim, a gente precisa pensar num formato e também precisa de ter uma equipe para editar e tal. Eu abri o projeto lá no PicPay também, para as pessoas ajudarem a manter, né, o trabalho do E-Farsas no ar. Sim. E quem sabe, né, se pintar aí um troquinho bom para ajudar para arrumar uma galera para editar, eu acho que poderia ser um trabalho bem bacana. Show de bola, com certeza é um trabalho que vale a pena investir aí, porque é um negócio muito, muito sério, né? Apesar de a gente estar zoando e rindo aqui, tem muita notícia que aparece aí que precisa ser desmentida com urgência antes que dê merda. Igual aquelas que a gente comentou lá no começo. Então tá, cara, porra, obrigado por ter aceitado o convite aí, boa noite pra ti. Eu que agradeço e, pode ligar sempre aí, que eu tô sempre à disposição. Show de bola, avisa tua ex-mulher pra deslogar lá pra não acontecer de novo, porque eu fiquei muito constrangido e eu agora vou levantar aqui pra acender a luz, porque além de constrangido eu tô com medo que o cavalo apareça aqui também. Valeu, cara. Um abração, tchau, obrigado. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Eu gostei pra caramba. O Gilmar ficou meio assim que a história dele não teve um final assim como esperado. E eu não sei bem se teve ou se não teve. Pra mim foi muito legal. Eu acho que histórias de terror são legais quando ficam na imaginação das pessoas, o finalzinho dela, ou a maneira como ela aconteceu. Eu gostei bastante, gostei muito do Gilmar, gostei de falar sobre fake news. Então quem sabe no futuro ele estará de volta aqui com a gente. Não esquece de compartilhar Eu Tava Lá com seus amigos, que você sabe que gosta de história. Eu acho que Eu Tava Lá tem uma vantagem muito grande por ser um podcast que não tem piadas internas, afinal de contas é sempre eu e mais uma pessoa, a gente não fica fazendo muita referência a episódios passados, e ele pode ser ouvido também em qualquer ordem. Então se você conhece alguém aí que não conhece podcast, que nunca ouviu falar de podcast, indica Eu Tava Lá, diz pra ela ouvir no Spotify, diz pra ouvir no Deezer, é mais fácil pra encontrar e pode ouvir na ordem que quiser. Se a pessoa gostar, quem sabe até ela pode descobrir outros podcasts e entrar de vez neste mundo da podosfera. Gosto muito da palavra podosfera. Então é isso, até amanhã se você for um assinante do Eu Tava Lá. Se você não for, até a semana que vem. Fui!